plantação de eucalipto. A gente pode ver que tem um R relativamente alto, uma correlação relativamente alta. Então, você está, quando tem mais espécies indicadores, você tem mais riqueza de espécies no total, né? E esse índice é capaz de discriminar a plantação de araucária na plantação de pinos e eucalipto, que tem um número inferior de espécies, né? Então tem um bom comportamento. A gente pode usar esse índice, usando o índice semi-quantitativo, a gente tem uma correlação também alta, né? Também tem esse poder de diferenciação, né? Quando a gente olha o índice quantitativo, então a gente também é significativo e a gente consegue discriminar plantação de araucária de plantação de eucalipto. Aqui no caso a plantação de pinos não foi significativamente diferente, apesar de marginal, né? Mas também tem um R relativamente grande, né? E esse índice com a Arctae estatística, na verdade, foi o único que não... eu achei que, na verdade, quando tinha menos táxons estudados, esse aqui era o melhor de todos, e depois ele se mostrou o pior de todos, né? Esse índice que precisa mais trabalho, você precisa registrar a abundância das espécies, né, em vez de só a presença e a ausência. Então, em termos pragmáticos, o só de presença e ausência foi até superior ao quantitativo, né? Talvez pudesse fazer outro tipo de índice que melhorasse essa informação. Mas o fato, então, é que, como eu estava falando, né, talvez a gente não devesse pensar em taxa bioindicador, porque tem muita heterogeneidade dentro do taxa, né, mas pensar em indicadores multitaxa, que pudesse ser mais eficiente, né, para você poder prever o total de espécies numa determinada área. Né. Em termos de manejo, né, de uma unidade de conservação, ou então da indústria madeireira, né, você poderia então registrar a presença das espécies indicadoras e ter uma ideia, pelo menos, como está qual é a diversidade de espécies dentro daqueles talhões, né? Isso tudo, claro, pensando em manejo, né, em retirada de talhões em tempos distintos, né, em momentos diferentes, distribuídos no espaço, de forma a permitir então a sobrevivência das várias espécies que tem naquela paisagem, né? Então, só para concluir, né, a gente viu que, primeiro, diferentes taxas respondem diferentemente à substituição da floresta com a araucária pelas monoculturas arbóreas, né? Não existe uma resposta única, né? Os padrões de diversidade alfa e beta são diferentes entre taxas, assim não existe um único taxa que possa representar todos os outros, né? Essa é sempre a esperança, mas a gente já sabe que não é bem assim. No entanto, a diversidade alfa e beta de alguns taxas são correlacionados, de forma que essa informação pode ser útil no monitoramento da biodiversidade em áreas florestais, né? Você pode usar, como a gente viu, tinham 3 eixos ali, né, no PCA, então a gente pode pegar e escolher um taxon de cada eixo para poder ter uma representação do todo, né? Então você tem alguma informação, você tem essa estrutura de correlação, permite você ter uma certa previsão, né? Nenhum taxa particular foi bom indicador de floresta com araucária, né? A gente viu que tem bastante heterogeneidade dentro dos taxas, de forma a que nenhum deles fosse totalmente bom, né? E como sugestão, né, seria esse uso de indicadores multitaxa que forneceriam essas informações mais fidedignas, né, sobre o valor de conservações de diferentes talhões florestais. Outra coisa é que a floresta araucária possui uma alta biodiversidade, né? Eu me lembro até uma vez falando com uma pessoa do CIAI, e ela falava assim: não, a floresta araucária não é prioridade de conservação, porque não tem diversidade alta, não tem nada de interessante lá dentro, né? Então a gente não vai botar dinheiro lá de conservação. É uma pena, né? Porque tem, como esse trabalho mostra, tem bastante coisa,
e o ambiente está bastante degradado, da mesma forma que aqui para o Nordeste, né, tem espécies endêmicas daqui, né, e lá embaixo também tem uma série de espécies endêmicas que devem ser conservadas também, né. Então, uma coisa importante é que espécies exclusivas da floresta araucária devem ser conservadas em unidade de conservação. A gente tem que conseguir fazer mais reservas biológicas que contemplem a floresta araucária. Mas muitas espécies da floresta araucária utilizam as monoculturas ecologicamente manejadas, né? Então, assim, a gente tem que fazer força para mudar o tipo de manejo, né, que é feito pela indústria madeireira atualmente, né? A gente tem uma indústria madeireira bastante competitiva, com uma produtividade alta, né? Ela se orgulha muito da sua alta produtividade, só que isso tem um custo, né? Então, assim, em alguns países o tempo de rotação chega a 100 anos, 120 anos, 80 anos, né? E a gente tem nosso tempo de rotação, graças à produtividade, ao sol, à disponibilidade de água, né, de 7 anos, mas isso tem custo, né? É claro que eu não estou propondo que toda a indústria madeireira mude, né, o seu modo de plantar, mas assim, ela pode, na verdade, intercalar coisas, né? Ela pode ter áreas com manejo diferenciado perto das áreas nativas, né? Usar isso como trampolim, usar isso como corredores, né? E ainda tem um produto madeireiro, né, que tem características distintas, né, de fibra, de tamanho de fibra, etc., para o consumo da indústria, mas que pode, né, auxiliar na conservação da biodiversidade, né? Outra coisa que sai dessa minha fala é que a monocultura da araucária deve ser preferida em relação às monoculturas exóticas. Isso por duas coisas. Uma, que a gente viu que ela é melhor, né, em termos de conservação da biodiversidade. No entanto, aquele ponto que eu coloquei, essas monoculturas eram mais velhas do que as monoculturas de pinos e eucalipto, né? Então a gente, infelizmente, não tem condição de separar esses dois fatores, né, para dizer que intrinsecamente a monocultura de araucária é melhor do que pinos e eucalipto, tá? No entanto, mesmo as monoculturas exóticas, agora, só um outro ponto, é claro que ela é uma espécie exótica, né? Então tem todos os seus problemas de introdução de espécies exóticas. Tem uma série de eucaliptos, uma série de pinos no mundo e no Brasil que estão escapando para o ambiente natural. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem os pinos invadindo toda a área de duna. Na Argentina, você tem os pinos subindo as montanhas de pedra. Você tem pinos invadindo a vegetação de pampa, né? Então, traz todo um problema ambiental associado à introdução de espécies exóticas que a indústria madeireira tem negligenciado, né? O manejo não é adequado, né? As espécies escapam das suas plantações e vão invadindo as áreas naturais que estão por aí. Uma coisa positiva que eu não trouxe aqui para vocês, a gente fez um trabalho sobre invasão de pinos e eucalipto invadindo floresta araucária. E, na verdade, não teve invasão. A floresta araucária ela é capaz de resistir à invasão por pinos e eucalipto. As sementes são predadas, né? Se você planta aguda, ela morre dentro da floresta araucária, né? E nenhuma sobrevive para contar a história, né? Então, assim, essas monoculturas já estão plantadas há muito tempo, há várias décadas, e não tem esse histórico de invasão, né? Então isso é um aspecto positivo, né? Porque se a gente está falando que ela tem um papel positivo, mas ela estivesse invadindo a floresta araucária, isso seria um problema. Tem outras árvores, por exemplo, a uva do Japão, ela invade de fato, né? Então é uma espécie bastante preocupante, que se você plantar em larga escala, ela vai invadir as áreas naturais de floresta araucária e vai conseguir penetrar, tá? Mas, completando, né, essas monoculturas exóticas, elas podem ser melhores matrizes do que outras matrizes não florestais, né? Então, em lugar que o bioma é florestal, né, a gente plantar árvore não é ruim, é uma coisa boa, desde que a gente plante da maneira correta, né, que tenha um manejo adequado, né? Enfim, elas podem ser utilizadas como corredores, stepping stones, né? Então, fazer planejamento a nível da paisagem e utilizar essas monoculturas da melhor maneira possível, tá? Lembrando que, né, não é uma questão de a gente quer floresta nativa ou monocultura, né? Mas a gente quer monocultura ou,
né, a plantação de árvore contra, né, cana, contra soja, né, contra arroz, contra qualquer outra coisa que seja herbáceas de crescimento rápido, né, que tem um maquinário muito pesado, num tempo muito curto. Né, então isso ali não tem muita coisa que sobrevive, tá? É muita coisa de floresta que sobrevive nessas matrizes. Né? Então, voltando ao diálogo, né, entre os ambientalistas e o pessoal da indústria madeireira, né, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Assim, de vez em quando, eu mesmo, na verdade, quando cheguei no Rio Grande do Sul, eu não tinha essa visão. Né? A minha visão era plantação de pinos e eucalipto é uma porcaria. Né? E aí, depois, como é que começou esse projeto? Na graduação, eu comecei a visitar esses locais e colocar os alunos para coletar dados e comparar a ata. Né? E comecei a ficar surpreendido com a quantidade de espécies que tinham dentro desses locais. Né? Então, você começa a refletir e ver o que está acontecendo, né? E entender um pouco da parte de manejo, né? E perceber, então, que dependendo, como eu falei antes, né? As espécies não são intrinsecamente ruins. Na verdade, o manejo que a gente faz dessas espécies é que levam a um impacto bastante importante, né? À biodiversidade local. Tá? Então, a conclusão geral é essa, que se a indústria madeireira adotar práticas ecológicas de manejo, ela pode contribuir positivamente para a conservação da biodiversidade associada à floresta araucária e a Mata Atlântica como um todo, e a Amazônia, né, e todos os ambientes que ela está ocupando atualmente. Né? A gente sabe que existe uma demanda mundial por madeira, uma demanda mundial que só vem aumentando com a população mundial, o nosso consumo, né, por madeira, e essa madeira vem de algum lugar. Ela pode vir da Amazônia, né, diretamente das florestas nativas, por extração sem reposição nenhuma. Ela pode vir, claro, melhor seria, né, se fosse uma madeira manejada, os ambientes naturais manejados, para a produção madeireira, mas nem isso é trivial. Né? A gente está falando de retirada, a indústria madeireira entra na Amazônia e tira árvores que têm 1000 anos de idade, né? E depois a lei diz que vamos deixar agora o tempo de rotação de 30 anos para voltar na área. Como é que a gente repõe isso? Não repõe, né? Então, assim, tem toda uma dificuldade de manejo. A outra coisa é que o manejo não é dependente de espécie, é um manejo que é há 30 anos e deu, né? A gente sabe que diferentes espécies têm diferentes taxas de crescimento, então a gente teria que manejar diferentes espécies de diferentes maneiras para ter uma produção de madeira no ambiente natural razoável, né? Então, assim, é mais ou menos óbvio, né, que essa indústria madeireira vai continuar a crescer. Né? E aqui no Brasil, que a gente tem um monte de terra, tem, né, bastante sol, bastante água, né, então a gente vai continuar fornecendo madeira tanto para o mercado interno quanto para o externo. Então o que a gente tem que fazer é tentar trabalhar, né, e ver como a gente faz para fazer essa compatibilização entre a conservação da biodiversidade, né, e o lucro das madeireiras, né, como isso vai ser compatibilizado. Certo? É isso.